Livro dos Espíritos, capítulo 6, da vida espírita. Espíritos errantes. 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo. Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, quase goza de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Espíritos errantes, que aspira a um novo destino que espera. 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá de volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. 224b. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, por contar espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando está liberto da matéria. 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Comentário. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação, para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os cursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com um invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. 229. Por que deixando a terra não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Vês neste mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam perdem esse defeito? Acompanha-os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria.
Só por momentos ela entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. 230. Na erraticidade o espírito progride, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos conforme seu mérito. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-la. Nem sempre, porém, lhes é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que aliás constitui o objetivo para que deve tender seus esforços, pois do contrário nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Título: Mundos transitórios. 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundo que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivaques, de campos onde descansem de um demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a ela podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou de menor bem-estar. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos, podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhe refaçam as forças a fim de seguirem seu caminho. 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. 236A. Esses mundos não são os mesmos? São ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que o habitam de nada precisam. B. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente.
C. Os mundos dessa categoria carecem então de beleza natural? A natureza reflete as belezas da imensidade, que eles são menos admiráveis do que aquilo que dás o nome de belezas naturais. D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Nada inútil. Comentário, né? Nada inútil na natureza. Tudo que tem fim, uma destinação. Em lugar algum, ao vazio. Tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem da Terra, durante os grandes períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, aquela massa informe, naqueles áridos caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia essência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam um refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda. Incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos da existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência dos mundos, ainda impróprios para a vida material e não obstante já povoada de seres vivos, apropriada a tal meio de qualquer coisa que é de grandes e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema.